não existem. Na ponta da África, esta é a costa da Somália no Oceano Índico. E lá, daqui a muitos milhares de quilômetros, começa a Austrália. Aqui as pessoas passam a vida inteira pescando. Olha essa pessoa, ela baixou agora, simplesmente pegou um peixe assim. Aqui a criança pegou uma lagosta, tem tanta lagosta aqui. Um montão, sabe? Um monte de lagostas, muitas, chove lagosta. Durante toda a sua vida, as pessoas se dedicavam à pesca, até um certo ponto, até que a guerra civil começou no país. E então começou um caos absoluto aqui. Essas águas, na época, não eram controladas por ninguém. Em algum momento, as pessoas perceberam, peraí, o que nos custa, por exemplo, roubar um monte de armas? Como o país está em guerra civil, tem arma pra caralho. Então simplesmente começaram a atacar esses navios e exigiram resgate. E assim nasceu a pirataria. Pessoal, hoje vou mostrar para vocês como se vive no estado não reconhecido, que num dado momento se tornou o ponto mais quente da pirataria moderna. Olha, assim é a praça central desta cidade pirata, de Ey. E parece que os piratas fizeram tudo aqui. Imagine o que acontece quando os bandidos sem formação, sem treinamento de combate, recebem primeiro um número infinito de armas em suas mãos. Assustavam as pessoas, se comportavam como gangsters. Todos tinham medo deles. As pessoas não saíam para as ruas. E depois o dinheiro, cerca de 2 milhões de dólares por um navio capturado. Surgiram empresários que começaram a investir neles e dividiam o resgate recebido em porcentagem correspondente ao valor dos investimentos. Vou apresentar para vocês a esposa de um marinheiro cujo navio foi sequestrado por piratas somalis e foi mantido em cativeiro por quase 2 meses. Deixavam eles à flor da pele o tempo todo. Levavam eles no fuzilamento, não deixavam eles comer e sempre estavam constantemente sob ameaça de morte. É o Adilson, e hoje estou na cidade pirata de Ey, na Somália. Foi aqui, nessa costa, que nasceu a pirataria moderna. Em apenas uns 2 anos, essas pessoas de pescadores simples se transformaram em bandidos profissionais de verdade, que capturavam não só barcos, mas também petroleiros e navios. Hoje vou mostrar para vocês como vive a cidade dos piratas, e até vou apresentar um dos ex-piratas que, a propósito, diz que ex-piratas não existem. É o Adilson, e como vivem as pessoas nas cidades piratas da Somália. Ainda não é inscrito no canal? Adilson não vai continuar sua história até você se inscrever. Faça isso agora mesmo. Sim, sim. Obrigado, agora podemos continuar. Tá vendo aquele ponto branco no mar, que corre a toda velocidade em direção a um grande navio? São os piratas somalis, em um barco de madeira comum com 2 motores. Eles ainda não sabem que exatamente em 10 segundos eles serão baleados pelos atiradores de M16. Essas imagens foram feitas da ponte de segurança. Primeiro, eles disparam contra a água, na frente do barco para afastar os piratas. Não deu tempo para eles virarem e eles chocam o barco. Mais alguns segundos e os piratas furam o motor. Aqueles ficam para trás, mas o barco já está caindo de lado, então deve ter um buraco no fundo e a água está prestes a afundar o barco. À distância se vê outro barco de piratas, corre para ajudar seus companheiros, eles não vão se meter mais aqui. Repararam que os atiradores que ficam em vários pontos do convés para acompanhar o navio não são a única defesa desta embarcação. Tem arame farpado no perímetro. É um item obrigatório para cada balsa que atravessa o perigoso Golfo de Aden, ao longo da Somália, especialmente para aqueles que não têm um bordo muito alto.
é que o principal grupo de risco são 4 tipos de embarcações. Os navios petroleiros, que transportam petróleo, são o sonho de qualquer pirata. Um desses pode transportar 220 milhões de dólares em petróleo. Portanto, exigir um resgate de 10 milhões dos caras ricos não custa nada aos piratas. O próximo tipo são os transportadores de GNL, navios com tanques esféricos enormes que transportam gás natural liquefeito, também por dezenas e centenas de milhões de dólares. Além disso, também é bom para os piratas capturar graneleiros cheios de carvão, minério e grãos. Eles são baixos, fáceis de subir, lentos e pesadões. Mas capturar navios transportadores de containers e caminhões é muito mais difícil. Primeiro, que não são bastante rápidos, podem ganhar velocidade até 30 nós. Isso é quase 70 km por hora, e segundo seu bordo de superfície é tão alto que no nível do mar ao convés são 15 e 25 metros. É extremamente difícil subir até Confateixas. Além disso, o navio para esses casos tem mangueiras de incêndio, que eles jogam água nos piratas que tentam subir, e também no barco deles. Com navios baixos tudo é muito mais fácil, os piratas jogam fateixas no arame farpado, puxam com um guincho, limpam o espaço para passar e sobem no convés. Neste caso, toda a tripulação deve se esconder em um local especialmente preparado, onde se pode trancar por dentro, um lugar chamado de cidadela. Normalmente fica na sala das máquinas ou debaixo do convés. O graneleiro do Sergei Vorotenkov ia da Singapura com carvão. O Sergei é uma cidade ucraniana de Ismael, mas trabalhava no navio de uma companhia holandesa. O barco deles é ideal para piratas. O bordo é baixo, o navio é velho e desajeitado. A tripulação era de 8 pessoas. Sergei era soldado. Durante viagens longas sempre tem alguma coisa para ser consertado. A esposa dele, Irina, falou com ele por telefone 2 ou 3 dias antes de entrarem no Golfo de Aden. A última vez que ele me ligou foi muito inesperado. Eles saíram de Singapura. A última vez que me ligou foi quando estavam no Oceano Índico. E você lembra? Quer dizer, como eles estavam? E em geral, sobre o que falavam, enfim. Antes de sair depois do concerto, ele estava meio tenso. Porque eles estavam parados 2 meses consertando o navio. E aconteceu que o capitão de repente fugiu. Bom, ele nem se despediu da equipe. Simplesmente saiu do navio. Ele falou: a gente apenas viu o capitão quando ele já estava indo no barco para a costa. Talvez esse capitão não quis ir. Não quis levar um navio tão pequeno e não tão confiável através do Golfo de Aden. Porque, naquela época, era realmente perigoso por causa desses piratas. Talvez ele tenha sentido algum perigo, né? Sim, ele entendia. Acho que... Bem, tinha perigo e todos sabiam disso. Então ele simplesmente desistiu. Era em 2009, o auge dos piratas somalis. Todos sabiam que era impossível passar tranquilo pelo Golfo de Aden. Então, como me disseram depois que Sergei soldava um navio com arame farpado durante 2 dias. Então, ele soldava. Ou seja, eles já sabiam disso? Eles sabiam, sim. Estão perseguindo eles. Sabe, é uma situação estranha. É que o barco é pequeno e não consegue passar sozinho por piratas armados. Para passar, eles tinham que pagar dinheiro para um comboio militar para acompanhá-los. Deviam, mas o que realmente aconteceu com o Sergei e com o graneleiro em geral, não sabiam nem Irina, nem a família toda nos próximos 2 meses. Uma noite, a minha sogra me ligou e falou: por favor, olha o que está escrito na legenda nas notícias. Acho que é o nosso navio que foi capturado. É um site de notícias, onde sempre tem uma série destes vídeos de notícias. E estão sempre se repetindo. Então, sei lá, estava vendo e revendo tudo isso até as 2 da manhã, porque dizia que não havia vítimas. Bem, não tem informações. Tudo que sabemos é que o navio foi sequestrado por piratas. Só isso. Porque ligaram para o dono do navio. O dono ligou para Curry, mas a gente soube das notícias. Nas notícias falaram que não tem vítimas. Não sei porquê, eu não acreditava muito nisso.
Quando pousa aqui neste Puntland é a capital. A cidade se chama Garowe. Olha para esta vista. É um deserto só. É só um deserto. Acho que é aqui que os Flintstones vivem. Dava para ver do avião. Então, são dezenas de quilômetros em volta e não tem absolutamente nada. E de repente, umas casinhas, um avião, aviões, uma faixa. Cheguei em Puntland, encontrar um ex-pirata e gravar uma entrevista com ele. Desde o momento que parti de Moscou, todos tentavam me convencer que isso era impossível, porque agora a pirataria é severamente punida e as pessoas terão vergonha de falar sobre isso, mas decidi tentar a sorte. Para chegar à cidade pirata de Eile, eu tinha que ir 1 hora de avião para Mogadíscio, uma cidade de Garowe, e depois passar mais 3-4 horas no deserto. Uma característica interessante dos aeroportos somalis é que a inspeção aqui não começa na alfândega, como por exemplo nos países europeus, e nem mesmo na entrada do aeroporto, como na Rússia, mas alguns quilômetros antes do aeroporto. Estão vendo aquela fila enorme na entrada onde ficamos pelo menos 1 hora? Preste atenção ao cartaz interessante. Eles listaram em detalhes o que não pode trazer, nem fuzil de Kalashnikov, nem bombas, nem mísseis com caudas salientes. Estão revistando você, seu carro, e depois, antes de entrar no aeroporto, você é levado para um tipo de galpão onde todos colocam suas malas em fila, e para o cachorro cheirar a bagagem toda de uma vez. É só depois disso que deixam passar. Lot of niggas say I'm American. No. Nigga, I'm from Africa. Hey, hey, I'm from Africa. I'm an African. Hey, nigga, I'm from Africa. A lot of niggas say I'm American. No. But nigga, I'm from Africa. I'm an African. Hey, I'm from Africa. Hey, hey, nigga, I'm from Africa. Só para você entender, simplesmente pegar e chegar em Puntland aqui é impossível. Por exemplo, olha, acabei de chegar e a pessoa que deveria me encontrar está atrasada. Eles nem deixam eu sair do aeroporto. Então estou sentado esperando o homem chegar e explicar, ou seja, ele tem que confirmar que porra que eu estou fazendo aqui. Ou seja, então simplesmente impossível um estrangeiro pegar e chegar aqui. Para Puntland também precisa de um visto especial, com o visto que você pegou na capital da Somália. Não é possível entrar em Mogadíscio, graças a Deus que o Fixer, com o nome incomum de Ayanli, chegou. Ele é conhecido em Puntland, tem seu próprio negócio de exportação de lagosta. O status atual da Puntland é o governo local. Tem sua própria presidência, seu parlamento. Vocês têm seu próprio presidente aqui? Sim, nosso próprio. Mas mesmo assim faz parte do quadro geral da Somália. Em Mogadíscio tem um governo central. Estamos por baixo deles. Mas temos a nossa polícia, os nossos militares, a nossa marinha. Tem seu orçamento também? Sim, sim. Também nosso próprio sistema tributário. E é impossível que, por exemplo, Mogadício emitisse alguma lei para vocês. Por exemplo, Puntland deve fazer isso assim assado. Não, temos nossa própria política, governo local. À direita, o deserto é infinito. À esquerda, o deserto e uma pessoa. Devido à umidade, a sensação térmica é de 50 a 60 graus o tempo todo, mas na realidade são cerca de 40. Para que os postos de gasolina não explodam do calor, eles fazem essas coberturas de pedra e também enrolam com panos. No caminho para a cidade pirata de Ei, passamos pela capital de Puntlandia, a metrópole da Somália, a cidade de Garowe. Não tem nenhum edifício mais alto que 2 andares. O ambiente da cidade é extremamente relaxado. Casas desmoronaram. E não é da guerra, é da velhice. Edifícios feitos de cobertores velhos, panos, é o tipo de edifícios mais comum aqui. Bairros inteiros são compostos dessas cabanas. As pessoas são ainda mais criativas do que em Mogadício. Aqui está um cara com um toucado interessante. Pendurou uma corrente com uma chave na testa. Aqui os caras vendendo ramos, mas estão olhando para mim de forma suspeita, como se estivesse vendendo cocaína. Recentemente, o YouTube desativou a monetização para os nossos espectadores russos. Então, agora, estamos fazendo novos filmes a nossas próprias custas. Se você gosta do que fazemos, pode apoiar a mim e a minha equipe com doações no Patreon ou no PayPal.
Todos os links estão na descrição. Olha, é assim que se faz. É um pedaço de madeira. Você mastiga, ele fica macia e você limpa assim. É em vez de Colgate. E aí, tá bom? Sim, bem natural. As plantas te dão esse hálito de frescor na boca. Olha como funciona. Tem que raspar cerca de 1 centímetro aqui. Depois disso, tem que mastigá-lo até o momento em que aparecem esses pelinhos. O cheiro é bem diferente, sei lá, o cheiro é como um rábano ou algo assim, sei lá, mostarda. E sabe, é uma castanha, sei lá. É tipo quando a gente era criança e comíamos, lembram? Tentávamos comer castanhas que encontrávamos debaixo das árvores. Enfim, sim, tem a sensação quando você come um palito que foi colocado na mostarda. A propósito, olha que legal, você mastiga assim e aparecem esses pelinhos. São quase iguais às das nossas escovas de dentes normais. Então você começa a sentir essas cerdas. E tipo, escova os dentes dessa forma, legal. Bem, é muito engraçado na verdade, sabe? Aparece uma sensação refrescante na boca. E eles penetram bem entre os dentes. E as gengivas ao mesmo tempo. Bem, sabe, apertam bem as gengivas, até dói um pouco. Acho que essa é a principal diferença, acho eu. Mas em geral, eu entendo que realmente tem um hálito muito fresco depois de limpar a boca com ele. Muito legal. É assim que eles se limpam todos os dias. Então esse palito serve para alguns dias. Imagine, na verdade, deixei meu enterogel em casa. Alguma coisa me fez mal. Poxa vida, eu tenho tipo um kit completo, sim, sabe? O que normalmente acontece quando você fica com intoxicação. Sabe o que? Eu cheguei aqui e pensei, pelo menos alguma coisa eu mostro para eles o enterogel. Você tem isso? Eles dizem, não, não tenho. Aí eu falo, bem, alguma coisa desse tipo? Tem alguma coisa? Eles me dizem, olha cara, você precisa tomar limonada. Aqui está um 7-Up e vai te ajudar. É bom para a diarreia? Ah, sério? O principal mercado da cidade é uma doideira. E é no meio do campo de argila. Eles penduram algumas cordas aqui e colocaram essas estruturas bem engraçadas. Então lá embaixo, olha só, tem um disco de carro, um pedaço de madeira, sei lá. E penduraram um pano por cima para se protegerem do sol. Aqui por todo lado estão as lojas que vendem essa cenoura, tomate, melancia, vários temperos. Ao lado está uma cabra que come da caixa onde jogam lixo, mulheres que construíram um balcão em cima de um carrinho da roça. E lá dentro, filas intermináveis que vendem a mesma coisa, temperos em saquinhos do grande ao pequeno. E aqui começa a seção de carnes. É foda, olha essa quantidade incrível de moscas aqui. E aqui está a carne, aqui está, apenas aqui no meio de calor. A propósito, cheira... Sim, realmente é muito fresca. Ou seja, apesar do fato que essa carne está aberta, tem cheiro realmente agradável. Aqui está uma senhora respeitável. Ela tem essas facas, uma barra e aqui mesmo ela vai cortar para você. Aqui estão as tripas com moscas, aqui está a língua ou algo peludo. Aqui está um ventrículo, também peludo. E tem carne para todos os gostos. Tem torres militares como a de Mogadíscio, mas na maioria das vezes sem militares. Em geral, é um pouco mais seguro aqui do que na capital. Às vezes passam comboios com atiradores e metralhadoras, mas não acompanham ninguém além do presidente. Quase todos os postos de gasolina são protegidos não só do sol, mas também dos ladrões de gasolina, com uma gaiola de ferro ou caixas. Também com o mesmo nível de proteção as caixas de ferro com dinheiro. Essas malas de ferro são tipo um depósito de dinheiro, ou seja, o câmbio atual. $1 é 40 mil shillings somalianos. Shillings, né? Sim, é shillings somalianos. Isto aqui é $2,50. Vou trocar $20 agora. Veja quanto vou receber. Eu falo para ele, te dou $20. E ele responde, caraca, isso é muito. Não sei se tenho tanto dinheiro.
Muito engraçado, tá vendo essa quantidade enorme de grana? São 800 mil shillings somalianos. É quase 1 milhão. Imaginem só. Mas na verdade são apenas 20 dólares. Devido a uma inflação louca, dezenas de %. Então acontece um colapso completo do sistema financeiro em geral. É assim, com esses pacotes grandes de dinheiro, que as pessoas pagam na Somália. O maior aumento de inflação nas cidades de Puntland ocorreu durante o auge da pirataria. Antes disso, a região era uma das mais pobres, mas em 2009, quando o mundo inteiro soube dos piratas somalis, o total de resgates recebidos pelos piratas pelos navios capturados foi de 70 milhões de dólares, ou seja, 5 vezes o orçamento estatal da Puntland. Os salários das duas regiões envolvidas na pirataria cresceram muitas vezes mais rápido do que todas as outras. As aldeias de pescadores começaram a se transformar em cidades. Novas casas, propriedades. Em breve, aqui apareceu um quarteirão inteiro dos ricos. É assim que as pessoas ricas vivem. Casas sólidas, como mansões, sabe? Estão cercadas por arame farpado, cercas bem protegidas e, sabe, pelos padrões da Somália, é como se fosse a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, uma área privilegiada. Olha a vista deles. É o depósito de toneladas de lixo, um monte de lixo que eles jogam aqui. Sinceramente, não sei como aconteceu, que exatamente a 1 minuto de carro do bairro de cabanas, construídas de panos e trapos rasgados, fica uma mansão incrível, com cerca de 2 metros, colunas, câmeras de vigilância, impressionante. O homem que vive aqui se chama Farah Ali Jama. Acontece que ele foi o ministro das Finanças de Puntland entre 2009 a 2013. Naquela mesma época de florescimento pirata, quando os subornos ocorriam como um rio não apenas para os piratas, mas também para aqueles que fechavam os olhos para ele. Mas, provavelmente, é a mera coincidência, e Farah Ali ganhou tudo isso com um trabalho honesto somali. O Estado não tinha força porque não tínhamos navios, barcos para responder às embarcações que invadiam ilegalmente nossas águas. Então, por isso que as pessoas tomaram a lei em suas próprias mãos e lutavam por isso. Com o tempo, eles começaram a capturar os navios e pedir resgate. No final, eles capturavam de 2 a 5 ou 10 navios todos os dias, porque anualmente cerca de 20 mil navios comerciais passavam por nossa costa. Puntland não tinha dinheiro para navios para caçar piratas, mas para dourar quase todas as pernas e alças de cada cadeira na casa de alguém. Tinha dinheiro. Aqui está uma comparação de como as pessoas realmente vivem em Puntland. Estamos no meio do deserto. Aqui está um edifício de ramos montado. Essa ainda é mais interessante. Porra, é assim que construímos cabanas quando éramos crianças. Um pedaço de madeira, uma roda de carrinho, sei lá, pedaços de madeira, trouxeram tudo aqui. Tudo o que encontraram. É um kitchen. Ah, é uma cozinha, entendi. E onde eles cozinham? Lá dentro, olha, está um fogão. Aqui é um bule de chá. Na verdade, são comerciantes. Então eles ficam aqui e os agricultores de todo o deserto trazem leite para eles. Basicamente, é o leite de camelo que eles vendem aqui. Aqui está, digamos, um ponto de venda. Aqui eles construíram um pavilhão, também muito interessante. Eles também montaram de alguns ramos, galhos. Encontraram. Colocaram uns trapos aqui, tudo que se pode encontrar. Aqui eles penduraram estas latas, onde eles colocam esse leite e depois vendem para os visitantes. O espaço é dividido do jeito quem se sentou em que canto. Em um canto está a criança, o bebê está obviamente doente, está muito difícil para a mãe. No outro canto, um homem está brincando com a erva, kati. É uma droga local que é mastigada para ficar alegre. Outro grupo curtindo na rua. Ninguém gasta tempo ou madeira em barcos e portas. Tá ruim de achar isso aqui no deserto. Tem água, já tá bom. O interessante é que eles não têm água corrente aqui, é claro. É a única maneira de conseguir água em geral é este, olha. Este é um enorme frasco, esse aqui ó, de borracha. É com esse recipiente que eles pegam água, tá vendo? Um estudo da ONU estimou que os piratas ficavam apenas com 30% dos resgates que as empresas pagavam por seus navios. De 10% a 20% foram para subornar funcionários locais, mas cada pirata, após uma captura, ainda recebia algumas dezenas de milhares de dólares. Esta mulher se chama Mãe Aisha Irs. Durante muitos anos, ela tem seu restaurante em uma vila de pescadores, perto da cidade de Ei. O dinheiro chegava rapidamente. Eles tinham muito dinheiro. Eles bebiam muito álcool, usavam drogas.
Eles não tinham noção das coisas. Se você falar para eles $100 por garrafa, eles falavam, não tem problema, $100. E assim todos queriam vender seus produtos mais caro possível para eles. Por isso tudo ficou muito caro. As pessoas comuns não podiam pagar. Pessoal, no meu canal vocês encontram muitos vídeos interessantes. Acessem meu canal e aproveitem. E quanto os piratas exigiam? Eles não falaram isso para a gente, mas no final eu sei que $3 milhões. $3 milhões? Nossa! Desde a última conversa de Irina com o marido, Sergei, que estava em algum lugar perto da costa da Somália, até a primeira informação confirmada, passou uma semana. Até aconteceu que os piratas deixaram todos os membros da equipe ligarem para casa. É a tática deles, a pressão, porque sempre falavam para a gente que vocês não podem falar com a mídia. Vocês devem manter o silêncio porque tem grupos, é no nível de estado, que tudo isso é negociado. E esses piratas são todos muito ruins. Para não prejudicar, você precisa, não envolver a mídia. Por isso, temos que confiar, ficar calado, esperar que as negociações aconteçam. Então, à noite, acho que no dia 19, eles ligaram para todos. Menos o meu marido. Ele não ligou nem para mim, nem a sua mãe. Você não ficou preocupada que todos ligaram e o Sergei não ligou? Claro, demais. Fiquei preocupada. Tive um mau pressentimento. No que estava pensando? Bom, pensamos que era por uma razão. Ou pensamos que, esperávamos, é claro, que ele estivesse ferido, talvez. Mas nesses casos, a esperança é a última a morrer. Sobre o pior, não podia nem pensar sobre isso. Um grande número de pessoas. Eles não podem ganhar dinheiro de outra forma a não ser pescar e vender peixe. Os somalis, claro, têm muita sorte porque tem o mar. Tem cada bicho incrível lá. Ou seja, tem tudo de peixes comuns a tubarões, lagostas e tudo mais. Então, se você pescar da costa, você vai ganhar uma merrequinha. Porque, enfim, as pessoas pescam lá os peixinhos, sabe? Pelos nossos padrões, muito pequenos, quase nada. De 1 quilo, 2, 3. E para ganhar uma boa grana, tem que alugar uns barcos como este que estamos agora. E então, ir bem longe. E lá já é possível, por exemplo, caçar tubarões. Com tubarões dá para ganhar um bom dinheiro. E ainda mais legal, quando os caras juntam dinheiro para comprar todo o equipamento de mergulho necessário e mergulham para pegar lagostas. Isto é uma mina de ouro aqui na Somália. Se liga, estou entrando no mesmo barco que os piratas que foram baleados do M16. No início da edição, passamos por mulheres que se banham em véus, crianças que usam o mar como lixo. O nosso acompanhante, Nur, chamou a atenção deles e eles começaram imediatamente a pegar de volta o que tinham jogado. Encontramos um homem com a metade do equipamento de mergulho. Só tinha dinheiro para comprar a parte de cima. E por baixo, uma calça comum. O cara se chama Abdurrahman. Ele tem 32 anos. Em casa tem esposas e filhos, esperando que o pai ganhe dinheiro debaixo de água. O apelido de Abdurrahman é engenheiro. Serve perfeitamente para ele. Imagine só que dispositivo ele construiu com uma barra de ferro e um polvo. A lagosta tem medo do polvo. Por isso, uso ele para pegar lagosta. Se esconde debaixo das pedras e areia, então o polvo expulsa ela de lá. Nossa, que life hack! Então, o engenheiro, Abdurrahman, mete a barra com o polvo na pedra. As lagostas se assustam, sai e Abdurrahman as pega. Isso te dá uma boa renda? Não. Na verdade, a minha vida é bastante ruim. O que quer dizer com isso? Quer que fale a verdade? O que eu caçar é suficiente para um dia. Por exemplo? $10 ou $20 por dia. Tem família? Sim, tenho 8 filhos. Uma fábrica de processamento de lagostas normalmente fica diretamente na costa, debaixo de algum barco virado. Um cara com a tesoura de papel fica sentado, cortando caudas de lagostas. Quanto é uma lagosta? Existem 3 tamanhos, A, B, C. Tamanhos diferentes. Este é o tamanho B, custa $11. O pequeno custa $6.
Para comer lagosta na Somália, não precisa procurar um restaurante. É servida em qualquer lanchonete de merda, mesmo sem água corrente. Aqui está uma pia e tem um pedal lá embaixo. A mangueira vai para o recipiente que enche com água manualmente. Ou seja, tem uma pessoa especial que vai buscar água se quiser lavar as mãos. Vai lá e pisa nessa coisa, tac, 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 tac. Tá vendo? Tá saindo água. E é assim que funciona. Se quiser lavar as mãos, se esforça, faz o teu melhor. Na Somália, uma lagosta custa cerca de $10, muito barato comparado com Moscou. Então, vou comer agora uma lagosta da Somália. Não é uma lagosta comum, porque, bem, como estamos acostumados, né? Em Moscou e em todos esses países, né, tem estradas de asfalto. Como estão acostumados? Que você entre em um restaurante e te trazem tipo um negócio grandão, né, no prato, com a tampa fechada. Então, você abre e tem uma lagosta lá. Uau! Na verdade, não faz muito sentido, entende, né? Porque, tipo, os europeus têm que ser surpreendidos com o serviço. E aqui na Somália, sabe, a lagosta não surpreende ninguém. Lagosta tem absolutamente em tudo que é lado. Chove lagosta aqui. É por isso que normalmente trazem tipo como lá as mulheres preparam uma marmita pro marido ir trabalhar, tá ligado? Colocam uns pratos em cima do outro. Abre o prato e a lagosta aqui, sim, imaginem, que maravilhoso. Sem esse chique todo, na Somália em geral será uma coisa muito estranha se exibir por causa de lagosta. Vou provar a lagosta. Nunca comi uma lagosta. Essa carne é deliciosa, deliciosa mesmo. É como, sabe, como tipo, você tá comendo peixe, mas algum tipo de peixe mais duro, mais denso e bem frito, sabe? Em óleo. Normalmente fritamos batata assim no óleo. O que tem de ruim no peixe, digamos assim, é que você come e não fica satisfeito. É que você come um peixe, mas na verdade pensa que, pô, queria comer alguma coisa mais normal, tipo uma batata com carne, por exemplo. Aqui não tem isso, é como estou provando lagosta e tô entendendo que é muito nutritiva como um porco. Depois do almoço, a cidade pirata ainda estava a 1h30 de carro. O problema é que em um certo momento, nosso motorista, que por alguma razão o tempo todo estava assistindo e escutando um programa musical da Somália, e de repente sai da pista. E ainda faltam como 150 quilômetros pelo deserto selvagem. Sim, muitas cidades aqui não estão conectadas entre si por estradas de asfalto. Grandes rios secos, desertos até o horizonte. A paisagem começa como em Marte. Buracos enormes como um meteorito tivesse caído. Estes são os reservatórios. Quando chove, se enchem de água, de chuva e de solo. O defeito é que a água não dura muito tempo, pois rapidamente evapora. Mas tem bacias hidrográficas mais modernas. Aqui, por exemplo, a água de chuva escorrega pelas encostas de ferro e fica sob o telhado. E vejam só, tem um monte por todo o deserto. Uma vez por hora, aparece uma aldeia. Pessoal, se gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo.